Existe uma pergunta que eu escuto há muitos anos no consultório. Bia, será que essa dor um dia vai passar? Eu já ouvi essa pergunta de mulheres, de homens, mas principalmente eu mesma já me fiz essa pergunta. E hoje eu quero contar a história que deu origem ao meu primeiro livro. Uma história que começou no dia em que eu percebi, sem planejar, que a dor do meu divórcio havia acabado. A resposta não veio em forma de teoria e nem durante uma sessão de terapia, tá? Nem depois de eu ler mais um livro. Ela veio na forma de experiência e talvez uma linda sincronicidade. Foi durante o aniversário de um amigo, no meio das pessoas, no meio da música, das conversas. Naquele dia eu percebi algo estranho. Eu estava leve. Não existia mais em mim aquele aperto constante no peito. Não existia mais aquela sensação de abandono, nem aquela pergunta silenciosa que durante tanto tempo me acompanhou. Por que é que isso aconteceu comigo? Tá? Naquele instante eu compreendi. A dor, ela havia ido embora. Não porque eu tivesse esquecido, hein? Não porque o passado tivesse deixado de existir, mas porque eu já não carregava mais o passado, o peso daquele passado dentro de mim. E eu acho importante dizer uma coisa. Essa cura não aconteceu porque apareceu um novo amor. Naquele ano, eu recebi 3 pedidos sérios de relacionamento. 3 homens dignos. E eu disse não aos 3. Não porque eles não fossem pessoas incríveis, mas porque eu ainda precisava respeitar o meu próprio tempo. O que eu quero dizer é que a cura não chegou porque alguém apareceu. A cura chegou porque algo dentro de mim terminou de se reorganizar. Foi naquele momento que eu compreendi uma das maiores lições da minha vida. Existe uma diferença enorme entre sobreviver ao divórcio e realmente se curar dele. Então vamos lá. Por que eu escrevi esse livro? Foi exatamente naquele momento que nasceu este livro. Mas eu quero fazer uma revelação. A minha intenção era escrevê-lo em 3 meses. Levou 3 anos. E sabe por quê? Porque para ensinar o caminho da cura que eu mesma caminhei, eu precisei de novo caminhar por ele. Enquanto eu escrevia, encontrei dores que acreditava que já tinham desaparecido, encontrei lembranças que estavam escondidas, encontrei perguntas que ainda não tinham sido totalmente respondidas. Então, escrever esse livro foi ao mesmo tempo um trabalho intelectual e um trabalho profundamente emocional. Foi quase uma segunda travessia. Cada capítulo me obrigou a revisitar partes da minha história. E não, este livro não é autobiográfico, mas as partes quase inexistentes que conto foi justamente o que tornou esse livro verdadeiro. E mais, este livro não é um livro sobre divórcio. Muita gente vai olhar para o título e pensar: é mais um livro sobre separação. Não, não é. Este livro é sobre reconstrução. Cabe eu reforçar 2 pontos. Primeiro, eu sou contra o divórcio quando ele é usado como solução para problemas que o casal não sabe resolver. Crianças, busquem ajuda, busquem terapia antes de achar que o divórcio seja a solução. Porém, quando um casamento termina, e às vezes sim o divórcio é necessário, tá? Não existe como a gente negar. Por quê? Porque não é apenas o relacionamento que acaba, é uma identidade inteira que entra em colapso. Quem sou eu agora? Como eu vou reconstruir a minha vida?
Será que um dia eu vou amar novamente? Será que meus filhos vão ficar bem? Como é que eu lido com a culpa, com a vergonha, com toda a dor e ressentimento, com o medo? O divórcio, ele atinge homens e mulheres e de forma diferentes. As mulheres costumam temer nunca mais encontrar segurança e um relacionamento legal. Temem os julgamentos que eles existem, temem a insegurança financeira que é real e o medo de repetir os mesmos erros. Já os homens, muitas vezes, vivem o medo de perder os filhos, deixar de exercer aquele papel de pai presente. Então, eles sentem profundamente o impacto e também afeta a sua autoestima. Tantos que vários se refugiam no trabalho. Outros entram rapidamente em relacionamentos só para anestesiar a dor. Agora, existe algo comum que os dois passam. O divórcio, ele quebra a narrativa. Ele quebra a narrativa daquela vida planejada. E quando essa narrativa quebra, a gente precisa escrever uma nova. E é exatamente sobre isso que o meu livro se propõe, tá? O que você vai encontrar neste livro? Você vai aprender que é possível sair da posição de vítima sem negar a própria dor. Agir com ética, mesmo quando a situação parece ou é profundamente injusta. Vai aprender como enfrentar a vergonha, o orgulho, os ressentimentos, o medo. Vai aprender como proteger os filhos das guerras emocionais. Você vai aprender a viver a solitude sem confundi-la com abandono. Você vai desenvolver uma forma mais madura de amar. Por quê? Porque o amor não termina necessariamente com a assinatura do divórcio. Ele muda, amadurece, deixa de ser dependência para se tornar escolha. Para quem eu escrevi esse livro, então? Eu escrevi esse livro pensando em 3 públicos. O primeiro público é para quem já está vivendo a dor da separação neste momento e acredita que nunca mais será feliz, que perdeu o chão. O segundo público é para quem já se separou há anos, mas percebe que continua emocionalmente preso ao passado. A vida está patinando. E o terceiro público é para profissionais que trabalham com famílias, afinal de contas eu sou terapeuta familiar e de casal. E pessoas que vivem em sofrimento emocional e que desejam compreender mais profundamente essa travessia, até talvez para evitá-la. A minha intenção é que esse livro seja um companheiro de jornada. Não é um livro apenas para ser lido, mas para ser vivido. Existe uma frase nele que resume tudo o que eu acredito, que é mais ou menos assim. O divórcio, ele pode ser o fim de um casamento. Pode ser também o fim de uma forma disfuncional de amar. Mas ele pode ser o começo de uma vida mais verdadeira, talvez a vida mais verdadeira que você já tenha vivido. E foi exatamente por isso que eu escrevi esse livro. E eu quero compartilhar uma notícia, que é uma notícia legal. No dia do lançamento, ele vai ter um valor muito especial. Não porque ele vale a pouco, tá? Tem 47 fontes de referência, mas porque eu quero que ele alcance o maior número de pessoas, especialmente aquelas que estão enfrentando dificuldades financeiras, justamente porque acabaram de passar por uma separação e a vida totalmente está sem chão, totalmente desorganizada. Se esse livro conseguir impedir que uma única família prolongue desnecessariamente o sofrimento, se ele conseguir ajudar uma única pessoa a reencontrar esperança, todo esse trabalho de 3 anos já vai ter valido a pena. Agora vamos lá. Se esse vídeo fizer sentido para você, se inscreve no meu canal, compartilha com quem precisa ouvir essa mensagem e acompanhe os próximos vídeos e notícias sobre o lançamento. Eu vou falar muito sobre os bastidores dessa escrita, a capa, o processo de publicação, tudo que eu preparei com muito carinho para esse lançamento. Até mais e muito grata.